Você começa o episódio de hoje porque eu tô zero criatividade. E Hoje é aí, aquele dia que eu queria ter acordado e não queria ter levantado da cama. eu amo você sendo a mais clichê do mundo, né? A gente vai falar de criatividade e aí você quer começar o episódio falando que você é zero Não, criatividade. a gente vai falar sobre zero criatividade, porque até pra criar um roteiro hoje a gente tava sem criatividade. E tem que expor isso pra todo mundo, É a pra parecer vida, é burras. a vida. Tem essa questão também, zero criatividade ou excesso de burrice. No seu caso, acho que Ai, é os dois. vai se fuder. O primeiro tópico sobre esse rolê da criatividade que me pega, e conforme a gente estava pesquisando para o roteiro desse episódio, é que toda vez que eu consumo qualquer coisa hoje em dia na minha vida, a primeira coisa que me bate um pouco é de quem que isso foi bebido. Porque tem muito essa coisa de a gente olha, por exemplo, para um artista que a gente gosta, e aí a gente fala: "Uau, essa pessoa é muito criativa, essa pessoa trabalha muito bem", mas se a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vai saber que existe uma referência de algum lugar, o que é ótimo, mas também me bate um pouco nessa linha tênue do que é a criatividade do próprio artista e o que às vezes é só um conglomerado de referências que ela pegou ali e que talvez eu esperava um pouco mais de um desenvolvimento, porque uma pessoa que me pegou muito nesse sentido foi a própria Beyoncé, que é uma artista incrível, tem muitas músicas, tem muitos álbuns, tem uma carreira de sucesso, né. Quem sou eu na fila do pão comparado à Beyoncé? Mas depois que eu descobri, não é uma mentira, não é um segredo, mas depois que eu vi coisas da Beyoncé se relacionando com o trabalho da Donna Summer, que veio antes, você começa a perceber que existe uma similaridade muito grande, não só nas escolhas sonoras, mas também nas escolhas estéticas, nas coreografias. Existem vários comparativos na internet que mostram o que a Donna Summer fez e o que a Beyoncé fez na sequência. E realmente é uma coisa muito similar. E aí me pega um pouco essa coisa da criatividade muito nesse sentido. Eu tô sem criatividade, mas eu gostaria de falar nesse episódio de hoje. Sim. Não é tão sem criatividade assim. Bom, agora que eu vou ter um espaço para mim, falando em Donna Summer, eu assisti uma parte, eu ainda não terminei de assistir um documentário da vida dela, tal. E ela foi, assim, pioneira mesmo, né, você vê que quando a gente fala de criatividade, a gente fala de nessa geração de agora, a gente fala de referências, então eles tiveram várias referências, a Beyoncé teve referência da Dana Summer, tantas outras bebem, assim, até se afogarem na fonte Madonna, que é um fato. E eu achei, e obviamente a Madonna é uma grande referência, uma grande artista e contribuiu muito em várias vertentes da cultura pop, mas eu estava assistindo esse documentário da Dana Summer, e eu vi muita coisa ali também que possivelmente a Madonna também bebeu, principalmente na questão sexual, da liberdade, que ela tinha uma música, que eu não vou me lembrar o nome da música agora, mas que ela gemia na música. E ela no palco, eu vi aquilo, eu falei assim: "Gente, isso é década de 70", e ela estava expressando uma energia sexual muito potente ali. Que, pelo que foi dito no documentário, foi uma libertação, assim, a mulherada estava se libertando, era a época do "tudo eu posso", e eu achei isso incrível. É, eu fico pensando muito dessa coisa de como hoje em dia, será que a gente cria alguma coisa? Ou será que a gente não tem mais esse espaço para criar coisas novas porque tudo já foi criado? Tanto que não é a Xuxa que tem uma música que fala que nada se cria, tudo se copia? Não. Não é? Quem que canta É essa? o Chacrinha que falava. Ah, tá. Pra quem não conhece, o Chacrinha era o apresentador das antigas, que ele falava: "Nada se cria, tudo se copia". E o salário? Ah, isso daí Assim, já é ó. outro programa. Mas é o mesmo apresentador, não é? Não, Não é o Chacrinha que não fala? é o Quem que era Chacrinha. o que falava do Essa é da salário? escola
do Professor Chacrinha. Raimundo. Professor Chacrinha. Eu acho que tem um ponto também de a gente começar a entrar sobre esse rolê de se a gente é criativa ou não, que me pega muito mais na expectativa que os outros criam sobre essa relação do que exatamente a minha própria relação com a criatividade. Então, por exemplo, se as pessoas têm uma expectativa que eu vou fazer um trabalho criativo, é quase como se eu tivesse uma pressão de demonstrar uma determinada Entregar criatividade. algo inédito, pioneiro e tudo mais, né. Exato. E aí eu acho que me pega muito mais nesse lugar. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu tô meio zero a fim de me vestir, eu tô igual eu estava no episódio passado, que era tipo assim, uma camisa e uma gravata, porque eu sei que ali vai Uhum. funcionar de alguma forma. Amigo, você é quase que uma figura pop, que usa uma roupa, assim, toda fashionista, daí quando ele quer modificar a imagem, ele começa a ir para o básico. Então, assim, para trazer uma leveza para a imagem, ele vai para o básico. Ele Você é assim, quem? você, o artista pop. Ah, o artista pop. Quando ele quer mudar a imagem, você pode ver, é estratégia. Lady Gaga, por exemplo. Lady Gaga usava aquelas roupas extravagantes, daí teve uma época que ela aparecia só de regatinha branca, um jeansinho básico, e daí ela começou a fazer propaganda da Calvin Klein. É porque cansa também, sei, mas é porque cansa, né. A gente viu o Ney Matogrosso recentemente e tinha um pouco desse ponto na peça, que era sobre um momento, que eu também não sei o quanto que aquilo foi a liberdade poética de quem Aham. produziu, e o quanto aquilo realmente era verdade, mas sobre como chegou o momento que ele também não queria, né, mais usar as penas, as plumas, as lantejoulas, as coisas brilhosas, ele queria estar de cara lavada e de calcinha só no palco. Não, mas ele realmente foi assim, porque se você pegar os discos dele, do começo para o meio da carreira, você vê que tem uma transição ali no visual gigante, mas eu acho que as pessoas também esperavam. Então quando você vai na contramão, você também choca, né, porque de repente a pessoa fala assim: "Nossa, mas o que que aconteceu?". Então quando você aparece de roupinha básica, como eu sou zero criatividade, zero, 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 eu tô sempre de calça jeans e camiseta branca, não erra. É, mas aí a gente entra no outro ponto, né, que é realmente essa coisa de que não é como se fosse um talento inabalável ou um talento que a pessoa nasce inato, porque na real tá muito mais ligado a essa coisa, pelo menos pra mim, que criatividade tá completamente ligado à quantidade de referências. Então, pelo menos quando eu vejo um conteúdo que eu acho muito incrível, geralmente a pessoa que produz esse conteúdo ela não consome conteúdos do mesmo nicho. Geralmente ela consome conteúdos de outros nichos, de às vezes coisas muito diferentes, e ela traz aquilo e traduz aquilo de alguma forma para dentro daquele nicho específico. Então, tanto que tem um livro super famoso, Uhum. eu sei que você não sabe ler, mas se algum dia Não, você aprender, se chama Roube como um esse daqui é artista, chroma key, tá? Chroma Key. Sabe o Roube como um artista? Não. É um livro que basicamente é isso que o autor fala, é sobre como você, tendo muitas referências, você cria um repertório e a partir disso, se a gente não tem mais nada que a gente cria do zero de verdade, que Chacrinha já falou que, né, hoje em dia nada se cria, tudo se copia, é Professor Chacrinha. o prof. O prof Chacrinha. É, e aí o livro ele traz essa ideia de como que você faz para juntar diferentes referências e criar uma coisa totalmente nova. Inclusive eu estava pensando, Hum. quando a gente bombar, assim, de fazer um cenário super inovador. Eu queria fazer uma nave descendo e abrir a porta e a gente saía da nave, você com bota branca, Cabelo bem louro. cabelo bem O louro. meu nome vai ser Imola, o teu É, vai ser qual? o meu vai ser Shakira. Ah, sim, Shaki não, tudo inovação. Tudo inovação. Daí a gente vai dançar, sair cantando Like a Virgin, Uhum. e daí a gente encontra uma outra pessoa e dá um beijo Na na boca ou no boca rosto? na boca Na pra boca. chocar a plateia. Mas amiga, hoje em dia a plateia já não se sente mais chocada com Não beijo nos só. choca mais. Tinha que ser uma lambidinha no mamilo, aí talvez. E outra, vai passar onde o nosso programa?
Vai Porque passar no YouTube eu acho que é muito fim de carreira. na Eu quero TV, vai passar passar numa eu TV. quero passar no horário da novela das 9h, eu quero que eles substituam a novela pelo nosso programa. Amiga, ia ser E qual tudo. vai ser o nome do programa? Não é ia, vai ser. Vai ser, então a gente já vai descer O da nome nave. pode ser, Nave Show Espacial. Show Bugânia. Show Não, Bugânia. mas eu não quero colocar o mesmo nome do podcast. Então seria, eh, Show Espacial. Super criativo. Esse negócio da criatividade é doido, porque quando você tem as referências, não me incomoda ver que as pessoas têm referência, pegam referência, mas me incomoda um pouco elas não darem a fonte da referência. E é nítido que você tem a referência. Teve a época da Madonna, da Express Yourself, e a música da Lady Gaga, Burn This Way, e todo mundo falou ali: "Nossa, é uma cópia, é uma cópia, é uma cópia", porque era liberdade, falava de liberdade e tudo mais, e estava na cara que era uma cópia, mas ela negou até o fim. Depois a Madonna foi e fez a turnê, uma turnê que ela começava, cantando a música Express Yourself e no meio ela falava: "She's not me". Então eu Uhum. achei icônico. Fazia ali um shade, né, porque Aham. o shade também fazia muito parte. Eu acredito que essa coisa da referência que vira cópia, se a gente vai para âmbitos mais do nosso cotidiano, a gente vai percebendo também como, muitas vezes, o plágio é passado um pano também. Como se hoje em dia nada mais se cria e tudo a galera copia e não se tem mais as fontes de nada, existe quase que uma relação de que você vai lá, plagia aquela pessoa ou o trabalho daquela pessoa e usa como se fosse seu. E aí isso é um outro ponto muito delicado também, né, porque a gente vai percebendo que se a gente não tem os devidos cuidados ou se a gente não pensa minimamente sobre o que que a gente está fazendo com a informação que a gente tem, aí a gente começa a fazer um papel feio também. É, e o plágio às vezes ele não é uma coisa, assim, tão mínima, mas que tá ali a pessoa aconteceu isso, eu não vou lembrar o nome do cantor e tudo mais, nem o nome da música. Bicha, tu só vai falar de Não música, lembro, cantoria? mas é de plágio, Hã. é de plágio. Nossa, hoje bem não, Não. canta um pedaço de uma música que você quer. Tananana. Eu não sei cantar, tu lembra dessa Sei. música? Somebody used to know. Essa. O Nananana. cara Esse é o título. plagiou O um cantor um um brasileiro. brasileiro. Sei. Só que o que que aconteceu, ainda tinha aquela questão de preconceito, "Ah, é lá da América do Sul, ninguém vai saber nem quem é, tal". Enganou, feio, porque com internet hoje em dia tudo é possível. E aí o cara teve que pagar, ele perdeu. Então assim, é usurpar alguma coisa do outro descaradamente. Não é uma coisa, isso não é falta de criatividade, não é buscar referência, isso daí é crime, né, não tem outro nome. E também tem um ponto, e aí saindo um pouco da cantoria e da música, é Ai, mas que eu é queria falar da Madonna. pelo amor de Deus, o episódio inteiro. Abre o seu podcast. Eu vou falar. Você pode chamar o podcast de Acervo Like da a Virgin. Madonna. Não, Acervo da Madonna. Ah, não, Aí Like a você já Virgin. tem Inclusive essa jaqueta é de Into the Groove. Brincadeira, vai. porque se a gente vai para esse âmbito do cotidiano, de novo, a gente vai percebendo que geralmente também a coisa que é plagiada, muitas vezes ela também sai de uma forma meio torta, porque ela não partiu de uma coisa que a pessoa que plagiou verdadeiramente tem aquela vivência. Porque quando a gente está criando alguma coisa, seja com ter as referências de algo, seja porque a gente já viveu aquilo, seja porque aquilo veio de um lugar genuíno que a gente queria fazer, é uma coisa. A pessoa que plagia, geralmente, não passou por isso tudo, então ela só repete um discurso que muitas vezes também não tem profundidade nenhuma, porque ela não tem como dar aquela profundidade se Não ela tem a nunca viveu. vivência, né. E aí a gente vai percebendo também o como isso acaba impactando também, porque vira uma coisa meio sem personalidade, vira uma coisa ali meio de além de toda esse rolê, do crime, toda essa coisa, é uma
terra muito delicada em momentos de internet, porque eu acredito que ao mesmo tempo que é fácil de descobrir, mesmo que uma pessoa esteja lá no outro lado do mundo, por outro lado existe muito essa relação de: "Ah, mas tá na internet, não é de ninguém". Não é de ninguém. E você vê isso os memes, né, por exemplo, quando um meme viraliza, daí começa a replicar. Tem um que tá rolando agora que a mulher chega, passa, assim, numa galera, ela Tá dá um rodando isso susto no nicho da Giovanna. no meu nicho. Ela assusta o cara, daí o cara olha pra trás, ela faz uma pose, bate uma foto, como se ela estivesse chamando a atenção dos rapazes. E aí você não sabe quem que fez, porque, assim, tá todo mundo copiando. A partir do momento que aquilo faz sucesso, a pessoa começa a copiar, 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 então você não sabe mais nem onde começou aquilo ali. Eu acho que a gente também tem um caminho um pouco delicado, que é até um comportamento que a gente reproduz hoje em dia, que é o comportamento que a gente fala muito aquela coisa do tipo: "Ai, mas ninguém vai tirar a tua essência. A forma como você fala, a forma como você cria é só sua, então todo mundo pode copiar, porque isso é seu". Mas cara, isso é muito complexo também, porque pega o teu trabalho, pega tudo aquilo que às vezes você pesquisou ou criou a partir das referências que você tem, amassa e E joga no lixo. esgota, É. esgota, te tira possibilidades, porque a pessoa fica vazio, ela esvazia todo o seu trabalho. E aí também fala muito dessa coisa do tipo assim: "Ai, você quer fazer alguma coisa? Vai e faz do seu jeito, assiste esse vídeo e fala com as suas palavras". Não é assim que funciona na vida real, porque tem muito essa relação de que, cara, existe um trabalho por trás ali. E aí eu me pego muito pensando nessa coisa de, cara, se você vai criar alguma coisa, seja um projeto, um trabalho, alguma ideia, por que que eu quero criar isso aqui? Qual que é o intuito? Não no lugar de: "Ai, o meu intuito é ajudar as pessoas", mas no intuito de, sei lá, eu quero criar isso porque eu gosto de falar sobre esse assunto, ou eu quero criar isso porque eu passei por uma determinada dificuldade nesse assunto aqui e eu acho que outras pessoas poderiam se beneficiar. Aí a gente começa a ter minimamente um caminho pelo qual faz sentido estar produzindo essa determinada coisa. E isso não só no âmbito do conteúdo, mas do que for. Vocês anotaram essas dicas? Porque foram dicas valiosíssimas de como de como ter engajamento nas redes sociais, ou seja orgânico, resumindo. Mas só que eu também acho que entra nesse ponto do ser orgânico, num lugar de que hoje em dia já não cabe mais também. Sabe por que que eu acho que não cabe mais só essa coisa do seja você Aí, tá mesmo e vendo? seja Como que você vai ter orgânico? criatividade? Hum, Seja é orgânico, regra, não né. seja orgânico, eh, faça isso, não faça aquilo, usa isso, não usa isso. Amiga, mas é porque, por exemplo, sei lá, pensa o seguinte, você é uma dentista, certo? Aí você vai criar um projeto nas redes sociais sobre o teu trabalho de dentista. Você não é a única dentista criando alguma coisa sobre ser dentista na rede social. Então, por isso que essa coisa do seja orgânico é balela e não funciona. Porque hoje a gente está competindo por atenção. E hoje a gente está vivendo um momento em que, se você abre o TikTok, eu não sei qual é o número de criadores de conteúdo sobre o mesmo tema que existe, mas aquilo que você está falando já vai ter uma série de outras pessoas falando da mesma coisa. Então, essa ideia de acreditar que faça o que você quer fazer, use da sua criatividade e seja feliz, também é mentira dependendo do teu intuito. Porque se o teu intuito for transformar isso num trabalho ou transformar isso numa determinada fonte de grana, não é assim que funciona. Meu, você falando isso me vem aí a coisa na cabeça do quanto as pessoas se sujeitam a certas coisas, por exemplo, as dancinhas, a esses vídeos que beiram o ridículo para ter falta de criatividade ou é para ter like, sabe, porque essa busca por atenção, eu acho que sai um pouco dessa questão de criatividade e já entra num lugar muito banalizado, então me dá essa impressão de que as coisas são muito vazias. Eu acho que entra um ponto também nessa coisa toda, a gente até falou sobre isso em um outro episódio, mas sobre como essa relação de que, ao passo que a gente tem um monte de conteúdo e um monte de coisa sendo mostrada
que é tudo muito fake, tudo fakeado, tudo montado, e a gente começa a perceber que o orgânico, enquanto que parte de uma vivência real, que parte de um lugar realmente genuíno, começa a ser mais valorizado, a gente começa a perceber também o quanto essa coisa de você minimamente produzir uma ideia, um pensamento, desenvolver alguma coisa, vem muito mais nesse lugar de que vai existir muitas vezes uma dificuldade muito maior. Porque também tem essa coisa de que às vezes falam coisas do tipo: "Nossa, você é muito criativo no seu conteúdo, você tem ideias, insights muito bons". Só que aí, se você começa a olhar um pouco para trás, cara, às vezes aquela pessoa tem uma carreira super extensa, às vezes, sei lá, numa faculdade que ela fez, numa pós-graduação que ela fez, num trabalho que ela já desenvolveu, em outros trabalhos que ela já trabalhou, que ela participou. Então, é muito comum até que a gente percebe que essa banalização ela existe, só que ela acaba de algum jeito sendo o caminho mais fácil também. Você não acha também que as pessoas confundem um pouco, esforço com criatividade? Porque quando você a pessoa fala assim: "Nossa, você é muito criativo, esse seu conteúdo foi muito maravilhoso", sei lá, mas a pessoa não sabe do tempo que você demorou para fazer aquele roteiro, da pesquisa, das vezes que você gravou e não deu certo. Então, às vezes o conteúdo ele é de 2 minutinhos, mas eu já cheguei a ficar um tempo, me dá a impressão que conteúdos quanto menor eles são, mais dificuldade para gravar você tem, porque são vários cortezinhos. Então, não é criatividade, eu acho que tem hora que é esforço mesmo, né, você precisa desenvolver ferramentas para entregar o seu trabalho. Eu acho que esse ponto é o mesmo rolê da fluência numa outra língua. Porque, por exemplo, se você começa a aprender uma língua nova, um idioma novo, você aprende a parte estrutural desse idioma, então você aprende sobre a gramática dessa língua nova, que é a parte toda estrutural. Mas quando a gente fala de fluência, a gente não fala só sobre você saber montar as frases a partir dessa estrutura gramatical. A fluência, ela vem num lugar de tanto conforto que você tem, que você naturaliza aquilo. Então você fala sem pensar, assim como a gente fala o português sem pensar, É porque o é o que a automático, gente né. aprendeu. Então eu acho que o ponto da criatividade junto com o esforço, ele tá muito ligado a isso. É, você se esforça em algo que ainda não é familiar para você. Então, a gente não nasceu com uma câmera grudada na nossa cara e que a gente tem que falar para alguém. Então, se você tem que aprender a fazer esse processo, conforme mais você faz, a partir muitas vezes de um esforço danado, porque isso te gera dor de cabeça, cansaço, desgaste. Depois de um tempo, aquilo vai ficando natural, porque você vai adquirindo a fluência daquilo. Como que você gosta de se comunicar? Como que você gosta de fazer? Aí começam a entrar os pontos em que a criatividade ela já dança muito bem, sabe. Você que chegou aqui hoje, agora, está ouvindo, esse é mais um episódio de marketing do Ângelo Gabriel. Eu, hein. Brasileiro é criativo. Tá aí o hot dog que não deixa eu mentir. Quando a gente viaja, o cara te corta o pão no meio, coloca a salsicha e te entrega. Daí você fica olhando com aquela cara de decepção, né? Porque É, aqui vai de um tudo no hot dog. vai tudo menos a salsicha, se você quiser Não, não, você sai da salsicha tá cara. balada não, você sai da balada de madrugada, tipo assim: "Ai, não como carne", não tem problema, tem tanto ingrediente pra colocar naquele pão que você vai sair bem alimentado. O hot dog que a gente conhece é o que popularmente a galera do Rio de Janeiro chama de podrão? Conta aí pra gente, porque eu não sei o que que é o podrão, se é o lanche ou Você se é sabe, o hot dog que é aqui de São Paulo. quando eu morava lá em Pelotas, Lá também tinha podrão? então, lá tem uma, eu não sei se é uma rede, porque eu acho que não considero uma rede, porque só tem em Pelotas, mas eu acho que talvez tenha umas 4 ou 5 unidades de uma empresa bem famosa na cidade, já tem há um tempo e, cara, as comidas são muito gostosas. Só que assim, essas comidas prensadas que assim, são bem feitas,
tem ali um valor, não é caríssimo, mas, tipo assim, não é um valor baratinho e tudo mais. Aham. E aí a Luísa Sonza foi uma vez fazer um show lá em Pelotas, e aí ela postou nos stories, marcou a empresa e colocou assim: "Ai, eu amo esses podrão, que alegria comer um podrão". E todo mundo ficou tipo: "Nossa, chamou a empresa De tal de podrão. podrão, a gente paga caríssimo pra comer nesse lugar". E então, assim, eu acho que tem muitas ideias do que é podrão pelo Então, Brasil. eu cheguei quando me falaram do podrão lá no Rio, "Ah, é porque a gente come podrão, podrão", eu já imaginei Um aquelas comi não, hamburgão. tipo comida indiana que o cara sabe aquelas coisas bem e não é, é comida de rua, Mas normal. o que é comida indiana? Você já viu aqueles vídeos de pessoal cozinhando na Índia? Que eles amassam o pé a massa com o pé, o rato do lado, é uma coisa pavorosa, assim. Mas ali no Rio de Janeiro eles fazem a comida desse jeito? Não, não faz Tipo, aquela não, não faz a comida assim, mas o podrão deles é o hot dog, é o lanche, é aquele lanche com um monte de coisa dentro, isso que é o podrão do carioca. Não entendi. tenho certeza, você que é carioca me conta aí, mas eu sei que é bom porque a galera come pra caramba e quando eu for para o Rio eu vou provar o podrão. Mas esse rolê também da criatividade na comida também me pega um pouco, porque parece que vai elevando muitas coisas, né, tipo, não basta mais fazer uma coxinha, vamos fazer uma coxinha de sushi com não sei o quê, tanto que tem esse rolê, né, de E o que morango há pouco tempo? o morango do O amor, morango do amor, você não fez nenhum pra mim, eu não fiquei bem comi o triste. morango do amor. Agora deve estar mais barato. Eu acho que um ponto que drena muito a criatividade da galera também, é muito sobre consumir só a mesma coisa, né, então, até nem falo sobre frequentar os mesmos espaços, porque frequentar os mesmos espaços é a rotina de qualquer pessoa. Então nem tá ligado a, por exemplo, ai, vai no teatro ou vai consumir arte, porque não é assim que funciona pra todo mundo e tudo mais, Não é. mas eu digo como as próprias coisas que a gente consome que vai drenando, porque, por exemplo, se você abre o TikTok, ele vai conhecer muito bem você e o algoritmo ele vai te entregar o que ele já sabe que você gosta. Então você passa a consumir geralmente só um determinado tipo de pessoa, falando sobre uma determinada coisa, se vestindo de um determinado jeito. Se você começa a abrir o Pinterest, por exemplo, com poucas pesquisas, você vai percebendo que com o tempo, ele também vai te colocando nas mesmas referências. Então, ai, você procura decoração de casa, você vai percebendo que vai te oferecendo só a mesma coisa. Assim como se você vai assistir os filmes mais vistos do catálogo da Netflix ou só assiste a mesma coisa, eu acho que a criatividade ela também tá muito ligada a isso, porque às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, não tenho nada de criatividade". Também, o cérebro tá frito, fica Tá 3 estão horas vendo entregando tudo tá vendo 3 horas de TikTok. e entregam todo o conteúdo de mão beijada, né. Não, e nem só por isso, mas eu digo, por exemplo, assim, sei lá, ah, eu quero exercitar minha criatividade. Então vamos parar de ver conteúdo de Hollywood enquanto filme. Vamos assistir uns filmes iranianos? Vamos assistir um filme indiano? Porque é isso que vai fazendo com que você tenha outra percepção de outros tipos de produção. E ver outra cultura, né. Eu tô assistindo uma novela no Netflix, turca, muito boa. E aí? Eu tô adorando. E é legal, porque você vê outra cultura, você tem contato com outro jeito Mas daí agora trago de um tudo. outro ponto polêmico. Quem que produz a novela? Ou quem produziu a novela? Uma pessoa. Mas é a própria Netflix? Não, não é da Netflix, eles compraram essa novela e Tá. disponibilizaram no catálogo. É, porque esse que é o ponto, a gente vai percebendo que a gente começa a consumir umas coisas que têm geralmente toda a mesma fórmula de sucesso, toda a mesma estrutura do que a gente já conhece, e é isso que vai fazendo com que a gente vai criando uma relação do tipo: "Nossa, eu tô tão cansado, tô tão desgastado, tô tão sem criatividade", porque a gente começa a entrar nessa cadeia de que parece que tá todo mundo falando a mesma coisa, tudo do mesmo jeito, tudo. E tem a cobrança também para você ter criatividade, né, porque tem dia que você fala assim: "Hoje eu tô sem zero criativa para tudo", mas será que não é um momento de você também parar, dar um descanso para sua cabeça, fazer nada, sabe, fazer nada. Eu não É, é que entra nesse ponto, assim, de
claro, aqui a gente tá partindo de um ponto de pensar só no assunto de forma isolada. Mas aqui também entra muito nessa relação de em que momento que as pessoas vão fazer isso. Por exemplo, eu vou dar um basta pra minha cabeça. Não é assim na vida real. Tem pessoas que não têm essa possibilidade, não tem a criatividade, ela passa a nem existir, porque ela tá tão no automático com as coisas da vida, com a correria, é mãe, trabalha fora, tal, não tem nem tempo para ser criativa, ela simplesmente liga o automático e vai. A gente sabe que é a realidade de muita gente. Quando a gente fala de criatividade, por exemplo, o nosso trabalho ele exige muita criatividade. A gente tem que ter criatividade. E não fale nada, porque né, quando o vídeo tá ruim, não é falta de criatividade, não. É culpa do Ângelo. É a falta do roteiro, né? É a falta do roteiro. Mas por isso que os vídeos nunca estão ruins. E a gente produz o melhor podcast do Brasil. É isso Uma aí. salva de palmas. Não, coloca na edição a salva de palmas. Mas eu já bato aqui também. Jesus Christ. Então, daí tem hora que você, sabe, é uma cobrança o tempo todo. E a gente mesmo se cobra. Tem que ser criativo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho que escrever um texto maravilhoso, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E de repente você fala assim, eu não tô conseguindo fazer. Daí você entra numa pilha de autocobrança, você fica doido, porque você fala assim, gente, eu tô totalmente sem criatividade. E é isso, acabou pra mim, eu sou uma pessoa nada. Me dá essa É. sensação. Não, mas isso já é senso de realismo. Obrigada. Obrigada por E nessa terem a gente se ouvindo despede. hoje. Acho melhor. A gente volta. Nossa! A gente volta semana que vem. Tchau. Tchau.